Vamos a mais um vídeo do Carteira Mirai, esse quadro onde eu aporto R$ 500 por semana nas melhores oportunidades do momento, de acordo, obviamente, com os meus critérios. Vem comigo! Salve, salve, investidor! Como é que você está? E esse é o Carteira Mirai. Faremos aqui um aporte de R$ 500 toda semana, então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E aqui embaixo eu vou deixar para você uma planilha gratuita para você simular a sua aposentadoria com investimentos. É de graça. O link está na descrição. Então vamos ao vídeo. Inicialmente, vamos entender o contexto que está acontecendo e a partir disso, sem ignorar o fundamento das empresas, fazer nosso aporte. Tem uma playlist aqui no canal, Carteira Mirai, se você quiser ali dar uma olhada nos episódios anteriores. Começando aqui pelo Bitcoin, famoso Bitcoin, que está caindo de novo. Tentou voltar, né? Tentou voltar e caiu de novo. Nesse momento aqui caindo 3% em reais, né? 3,10. Em dólares a queda é bem forte, mais de 6%, quase 7%. Basicamente liquidação, não teve nada além disso. Portanto, como nós temos Bitcoin aqui na nossa carteira, iremos aumentar a posição. Afinal de contas, se está abaixo do nosso preço, por que não aumentar a posição nesse momento? E vale ressaltar o seguinte, o Bitcoin, como eu estou exposto de maneira indireta ao dólar pela indexação, e como o dólar está caindo, ter o Bitcoin é algo oportuno nesse momento. Afinal de contas, vamos pensar o seguinte, é um ano em que o dólar está caindo 15 e o Bitcoin está caindo também. Então eu estou aproveitando de uma queda dupla. E lembrando que eu entendo que o Bitcoin, isso é divergente, não tem nada unânime, eu entendo que o Bitcoin é uma reserva de valor potencial, dada a sua escassez de oferta e outros atributos, aqui não é aula de Bitcoin. E se eu pudesse fazer uma aposta com você sobre o futuro da humanidade, das próximas gerações, seria o seguinte, a gente está enxergando aí o que? Basicamente nos governos, nos estados, endividamento descontrolado. E aí, a partir dessa perspectiva, e sabendo que é quase uma utopia supor que os governos vão reduzir as suas dívidas, a gente pode chegar à seguinte conclusão: falível, obviamente. Tem nada aqui gravado na pedra, não sou o dono da verdade, mas a conclusão de que os estados vão promover redução cada vez mais forçada de juros em suas economias, a fim de diminuir o pagamento com despesas com juros, né? Então, se eu estou endividado, tem que pagar juro. O tamanho desse juro depende da taxa de juros. E o tamanho da taxa de juros, de uma certa forma, está sob o controle do Estado. E aí o Estado diminuindo, não podendo fazer isso, mas, entre aspas, podendo, diminuindo sem fundamento, a gente vai ter cada vez mais o quê? Inflação. Então eu apostaria em muita, mas muita inflação no futuro. E o melhor caminho para se proteger disso é reserva de valor, pode ser ouro ou Bitcoin. Prefiro o Bitcoin porque está em queda, inclusive, por ser mais escasso. E as ações, as boas empresas que são capazes de proteger o investidor e qualquer pessoa, inclusive, da inflação. Então, se tem algo que eu posso apostar, colocaria minhas fichas nisso, seria um futuro de muita inflação, infelizmente. E vamos lembrar que nesse ano o Ibovespa está subindo muito, em linha com outros países emergentes, aquele movimento de rotação de carteira que eu já expliquei aqui em outras oportunidades. Quase batendo 160 mil pontos, subindo 32% no ano. Apesar dessa alta expressiva em apenas um ano, que em dólares supera 40%, a gente ainda tem oportunidades na Bolsa de Valores. Até mesmo para se beneficiar de uma dolarização patrimonial indireta, investindo em empresas que acabam se beneficiando de uma recuperação do dólar. Lembrando que a gente está seguindo aqui basicamente pela filosofia do Contrarian Investing, do Warren Buffett, que basicamente é fazer o quê? Comprar nas grandes quedas, contra um consenso. Então, o consenso está apontando o quê? Ah, dólar tá uma merda agora. Bitcoin tá uma bosta. Ibovespa subiu, não é bom de comprar, mas o pessoal continua comprando, pagando muitas vezes até caro, eventualmente. Algumas empresas já começaram a ficar caras. E isso eu trago com detalhes na comunidade FMI. Mas ainda existem oportunidades, até mesmo para você se beneficiar de ações brasileiras ainda baratas, que tendem a ganhar mais dinheiro quando o dólar acaba se recuperando. E é isso que a gente vai continuar aqui. Lembrando que no episódio passado a gente comprou PetroRio e Klabin. E colocamos no nosso universo, digamos assim, de empresas investíveis nesse momento, Klabin, PetroRio, BB Seguridade e até mesmo Banco do Brasil. Ao final vou mostrar o meu aporte na prática. Mas antes, nosso famosinho relatório de mercado, Boletim Focus, apontando cada vez mais para uma inflação mais contida, abaixo do teto da meta,
que é 4,5%. Então esse é um ano em que, não é para menos, com Selic a 15, conseguiremos pelo menos ficar abaixo do teto da meta, provavelmente. A desaceleração da atividade econômica está muito evidente em dados do varejo, própria expectativa do mercado, então isso está muito claro. Então, em termos de inflação, a gente conseguiu conter pelo menos nesse ano. Ano que vem, outra história. O déficit público ainda bastante alto, né? Resultado nominal que leva em conta os juros da dívida pública quase 8,5% do PIB, bastante alto. Então, basicamente, a inflação contida. O câmbio, a expectativa do mercado é fechar a 5,40 e provavelmente vai fechar mais ou menos nesse patamar mesmo. E como eu disse, justamente por essa queda expressiva no câmbio nesse ano, que eu estou aproveitando tanto o Brasil quanto diretamente no exterior, usando o Bitcoin para isso. Eu posso usar o Bitcoin para isso. Então, um dos aportes, a gente já sabe, será em Bitcoin. Lembrando que o Lula sancionou a lei que prevê a tributação dos dividendos. Antes de ocorrer essa sanção, eu já havia falado, vai ter a sanção, vai ter. O Senado aprovou e eu fiz esse vídeo aqui, que vocês gostaram. Teve a sanção e aí começou um certo movimento nas empresas. Eu até dei minha opinião neste outro vídeo aqui, há 2 dias, minha visão sobre os anúncios de dividendos. O que acontece? Basicamente, as empresas começaram a distribuir rapidamente o máximo de dividendo possível, até mesmo dividendo extraordinário. Teve o caso até em via contrária da Vulcabras, que fez o seguinte, reduziu o payout mínimo de 25% para apenas 1%. Por que isso, Luan? Ué, se eu só preciso pagar 1% de dividendo, não é dividend yield, é 1% payout, então vamos combinar o seguinte, eu só pago quando realmente for vantajoso distribuir dividendo. Não tem mais obrigatoriedade mínima de 25%, porque os sócios grandões, os controladores, eles não querem ficar pagando imposto. Ou você acha que o cara rico, milionário, até bilionário é burro? Bom, o Estado faz parecer que o cara é burro. E para além disso tudo, eu quero comentar a respeito de um artifício legal, revisão fiscal, que foi descoberto pela Axie Energia. E achei interessante, isso aqui vai gerar debate judicial, acredito. Por quê? Axie Energia, para quem ainda não sabe, é a antiga Eletrobras, mudou de marca. Não quer ficar com o nome Eletrobras. E a Axia copiou a Copel recentemente. Até expliquei em outro vídeo que a Copel fez o seguinte. A Copel, ela migrou para o novo mercado da B3, onde eu só posso ter ações ordinárias e 100% de tag along, não é só 80, que é o mínimo da lei. E ao fazer isso, emitiu para as ações preferenciais, que é CPLS 5, uma nova classe de ação, ação preferencial classe C, compulsoriamente resgatável. Quando tem esse termo compulsoriamente resgatável, significa que a empresa vai usar o seu caixa para resgatar essa ação, ou seja, para liquidar essa ação que ela te deu. Então, na prática, a empresa te dá uma bonificação, que é a ação vinda de graça, né? E aí depois ela recompra isso, resgatando obrigatoriamente. Isso na Copel, porque ela está migrando para o novo mercado. E a Eletrobras também está estudando aí a migração para o novo mercado. E deve acontecer. Então veja que a empresa acaba sendo privatizada e logo quer ir para o novo mercado, mostrando um compromisso maior com governança corporativa, transparência com os investidores e essa coisa toda. Mas qual que é a coisa aqui que eu achei bem interessante? Esse fato relevante da Axia. Preste atenção e você vai entender onde eu quero chegar. Primeiro, que ela anunciou uma Assembleia Geral Extraordinária, que acontece a qualquer momento, quando tem um assunto extraordinário, urgente, que precisa ser tratado quanto antes. Que vai acontecer no dia 19 de dezembro. E olha só, a proposta da administração tem como objetivo permitir a distribuição de parte ou totalidade das reservas de lucro da companhia, que no terceiro trimestre de 2025 somavam quase 40 bilhões de reais. Luan, onde que eu acho essa informação? No balanço patrimonial. Eu fiz até uma aula ao vivo falando sobre balanço patrimonial e deixei disponível na comunidade FMI. Mas olha só, você vai no balanço patrimonial, pega um release, pega do último trimestre, que daí está mais atualizado, você vai em patrimônio líquido, e aí aqui tem as contas do patrimônio líquido, os itens do patrimônio líquido. E um deles é o quê? Reserva de lucros. E aí, a reserva realmente está em quase 40 bilhões de reais. Quase 40 bilhões de reais. Isso aqui é lucro que não foi distribuído. Não necessariamente tem isso aqui em caixa, tá? Mas tem que contabilizar como lucro não distribuído. Porque disponibilidade de caixa, que também está no balanço, você vai aqui, ó, caixas equivalentes, disponibilidade é 6 bilhões. Então, não significa que ela tem todo esse dinheiro, 39 bilhões em caixa. Não, hoje ela tem 6 bilhões. Só que, independentemente disso, a conta existe e a empresa, ela bolou aqui, né? Bolou aqui, vamos falar real. Uma maneira de evitar a tributação dos dividendos. Ah, eu já sei como, é só você
anunciar para esse ano e distribuir até 2028. Eu já vi isso, já estamos cansados de saber. Ah, não é só isso. Pode ter criado aqui um precedente que pode salvar até para os próximos anos, não só a aprovação de dividendo esse ano. Como assim, Luan? Tá lá na lei. Passou de 50 mil, é taxa, é imposto. Então, calma lá. Olha só, primeiro, entenda, tem a reserva de lucro. E isso você pode conferir na empresa que você quiser, para ter noção de qual é a reserva de lucro que ela dispõe. Agora vou dar sequência, olha só. No intuito de preservar, prevê a criação de uma nova classe de ações preferenciais. Então hoje você tem a Axia 3, que é a ordinária, a Axia 5 e a Axia 6, que é preferencial classe B. PNB. Só que olha essa nova classe, uma nova preferencial resgatável. Lembra do que eu falei da Copel? Que lá era resgate compulsório, por quê? Porque tudo tem que virar ação ordinária, porque ela está migrando para o novo mercado, entendeu? Resgatável e ou conversível, troca, converter em ações ordinárias até 2031. Vai ser a ação PNC, preferencial classe C, que serão distribuídas a todos os acionistas, todos. Então todo mundo vai receber uma PNC, seja você acionista ordinarista ou preferencialista, vai receber. E ainda a criação de nova classe de ações preferenciais, além dessa PNC, imediata e compulsória. Essa é compulsoriamente resgatável. Essa aqui de cima não, porque eu posso converter em ação ordinária até 2031, entendeu? Vai ser a PNR, preferencial resgatável. Essa que é a lógica. Por que vai ter essa também? Porque a galera que tem Axia 5, que é a A, e a Axia 6, que é a B, essa galera tem, de acordo com o estatuto, 10% a mais de dividendo. Para garantir isso, os caras estão criando a PNR. Então é só essa finalidade. A mágica está aqui, ó, nesse item 1. Que mágica é essa, Luan? Cara, pensa aqui comigo. Tudo bem que eles aprovaram isso ainda em 2025, que é a janela de oportunidade, segundo a nova lei de tributação dos dividendos. Só que eu poderia, teoricamente, usar isso aqui para todos os demais anos. Porque olha a lógica. Pensa só. A partir de 2026, qualquer novo dividendo que supere 50 mil ou 600 mil ano será tributado em 10%. Tá, já entendi. Mas e se eu, ao invés de anunciar como distribuição de dividendo, eu anunciar como bonificação, criando uma nova classe de ação temporária que seja resgatável de forma compulsória? E se eu puder sempre criar uma PNR todos os anos, para fugir da tributação, eu crio uma PNR. E aí? Mas como que eu ia fazer isso na prática? Ué, eu viro o ano. Tá, vamos esquecer a Axia. Vamos até pegar a BB Seguridade, que a gente falou, e vamos falar um pouco mais adiante. Eu vou aqui no balanço patrimonial e patrimônio líquido. O que eu tenho de reservas? Eu tenho aí, ó, 3,6 bilhões e ainda tenho 2,8 bilhões de lucros acumulados. Supondo que a BB Seguridade queira fugir da tributação ou qualquer outra empresa, só um exemplo, e aí diga: olha, a gente vai distribuir aqui, de graça para você, uma bonificação com base na reserva de lucros acumulado. Vai ser uma PNR, que você vai resgatar até determinada data. Ou vai ter o resgate automático até determinada data limite. E no resgate, a empresa vai pegar a grana que está aqui, tá? E vai fazer o quê? Ela vai resgatar, vai recomprar. E aí vai cancelar, né? Vai cancelar a PNR e você vai receber o dinheiro na conta. Como foi uma medida supostamente onerosa em que a empresa recomprou sua ação, não tem tributação aí, não tem imposto a pagar. Não é dividendo, é resgate. É resgate. Pô, Luan, seria o equivalente a indenizações, que eu não posso cobrar imposto de renda. Não é renda. Percebe a jogada aqui? Isso pode se tornar um precedente. A Eletrobras, a Axia Energia, pode ter criado um precedente para a galera fugir de imposto. Isso aqui foi bem inteligente. Que até então a gente estava falando, ó, ou o pessoal vai um pouco para fundo imobiliário, um pouquinho, ou o pessoal vai fazer muita recompra de ação, vai ter muita recompra de ação, ou vai ter empresa que só vai reduzir dividendo mesmo, obrigatório, como é o caso da Vulcabras, ou vai aumentar a frequência de pagamentos, ou ainda vai manter do jeito que está. Vai variar muito. Mas agora criou um precedente, que é a ação resgatável, a ação preferencial resgatável. Muito bom isso aqui, hein? Muito bom. Isso aqui é elisão fiscal, tá dentro da lei. Só que eu acho que vai gerar discussão, porque a Receita não vai concordar, vai falar que tem fraude, que na realidade é um dividendo distribuído disfarçado. Vai ter pano para manga, mas se isso aqui passar,
Brasileirão velho não vai ficar pagando imposto sobre dividendo. Então só queria te passar aqui para a gente acompanhar, né? Vamos ver os desdobramentos dessa medida. Por hora, a Axie não vai ter problema porque ela aprovou isso em 2025, mas a partir do ano que vem pode ser que a gente veja mais empresas fazendo isso. Agora vamos tratar das empresas que a gente vai aportar, né? Lembrando que os aportes na minha carteira principal, né, que eu deixo o link disponível no Investidor 10, está lá na comunidade FMI. Mas vamos aqui aos aportes. E veja, BB Seguridade ainda está abaixo de R$ 35,00, que é um preço que eu considero interessante na empresa. PetroRio abaixo de 40, continuo considerando interessante. E a Klabin abaixo de 3,80, que também é interessante, abaixo até mesmo de 3,60, o que se torna ainda mais interessante. Então as três ações são cabíveis aqui de aportes, mas eu não quero pulverizar. Então, dessa vez, eu vou mesclar tanto exposição dolarizada e reserva de valor com Bitcoin, e exposição via PetroRio, que caiu mais do que a Klabin, e também iniciar a posição na BB Seguridade, enquanto ainda ela está aqui abaixo, e já pensando em medidas de dividendos extraordinários que ela pode eventualmente aprovar. Dezembro deve ser um mês nesse sentido de várias empresas, e ainda, como eu disse, pode ter o artifício legal, a partir do ano que vem, de se utilizar bonificações a partir da reserva de lucros, mediante emissão de ação preferencial resgatável, para colocar dinheiro no bolso do acionista como um dividendo disfarçado. Mas vamos ver. De todo modo, essa vai ser a minha medida nesse momento, nessa semana, lembrando que eu aporto semanalmente. Então vai ser BB Seguridade, PetroRio e Bitcoin. Vamos então aos aportes. E aqui está a minha tela da EQI, a corretora que eu utilizo para fazer os aportes, parceira do canal Mirai Investing. Tem um link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para abertura de conta. Lembrando que eu tenho uma parceria com eles, que se você for membro da comunidade FMI, a sua corretagem vai ser zerada. Mais um benefício aí para os membros da comunidade FMI, corretagem zerada aqui na EQI. Então, olha só, coloquei mais R$ 500, né, que eu coloco toda semana, e a gente está perdendo dinheiro, obviamente, né? É o terceiro aporte que estamos fazendo. Vamos começar aqui por criptoativos, Bitcoin, né? Vou aqui em mais detalhes. Lembrando que dá para fazer transferência dos Bitcoins para cá ou daqui para sua Cold Wallet, normal. Vou comprar quanto? Vou comprar R$ 100, o mínimo. Olha aí, ó, R$ 100, corretagem de 50 centavos. Normal, aqui tem corretagem, mas, como eu disse, sendo membro aí você vai ter corretagem zerada, mas tem que ser membro da comunidade FMI. Confirmar, pronto. Compra já feita, recebi a notificação. Agora eu tenho R$ 400 disponíveis. Vamos em renda variável. Lembrando que a gente tem aqui, ó, 400 em renda fixa, que podemos utilizar para aportes, mas vai ficar como a nossa reserva, tá? Para equilibrar o portfólio. Rendendo CDIzão a 15%, tá tranquilo. Claro que de forma líquida a gente vai receber uns 12%, mas vamos lá. Renda variável, ó. Klabin, estamos ganhando um pouquinho ainda. Então, como eu falei, vamos de PetroRio e de BB Seguridade. Comprar. E aí, olha só, eu vou ter que comprar aqui, ó. Eu vou colocar o valor que eu quero comprar, duzentão, né? Só que veja, eu tenho que mudar o lote. Só quis mostrar isso aqui para você, que eu tenho que mudar o lote. Vou clicar aqui, ó, Prio 3, padrão, 100 ações. Eu vou para Prio 3F, que é o fracionário, de 1 a 99 ações. Então agora a gente compra, vai dar mais ou menos 5 ações, enviar ordem. Ver ordem, pronto, executada. Agora temos mais R$ 200, um pouquinho mais de 200, né, pela diferença aqui que deu, para comprar a BB Seguridade. Agora, de novo, aqui em renda variável. Como eu não tenho aqui ainda a ação, porque quando eu já tenho, eu só vou aqui em mais detalhes e comprar ou vender. Aí eu tenho que ir lá em renda variável para iniciar uma nova posição. Então, eu vou clicar em investir. Aí eu vou clicar aqui, ó, renda variável. Vou aqui em negociar. Em negociar eu procuro BBSE. E eu vou em F, né? Claro, vou comprar e aí vou colocar aqui o valor, R$ 200. Vamos colocar um pouquinho mais, né, que tem mais dinheiro ali. Vou colocar 220, 215, só para não ter... Nem vou fazer conta aqui, só para não passar, né? Enviar ordem. Confirmar. Ver ordem. Executado. Pronto. 6 açõezinhas aqui de BB Seguridade. Agora a gente volta aqui no começo. E olha só. Vou até atualizar aqui, ó. Agora renda variável maior posição, né? PetroRio, né? PetroRiozinha, Klabin, e vai entrar aqui a BB Seguridade logo mais. E ainda a posição em criptoativos. Lembrando de novo que a EQI é parceira do canal. Uma corretora muito segura. Tem a corretagem, mas para quem for membro da comunidade Formação Mirai Investing, vai ter corretagem zerada. É mais um benefício para os membros. O link da EQI está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas e aí? O que você achou desses aportes? O que você faria diferente? Estou aqui para te ouvir também. E aqui em cima vai estar o episódio anterior do Carteira Mirai.